Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Assunto do Dia de hoje, que está discutindo a questão da reformulação do ensino médio. A gente está recebendo aqui os professores Saulo Henrique e também Manuel Prado, que são especialistas nas áreas de educação e lidam com esse assunto todos os dias, até mesmo os alunos abordam para tirar as dúvidas mais frequentes relacionadas a esse assunto. No segundo bloco, a gente conversou sobre algumas dúvidas que os alunos tiraram de uma escola pública aqui da nossa capital e agora vamos falar sobre o último assunto que a gente discutiu no segundo bloco, que é com relação às escolas de tempo integral. O que as escolas terão de dificuldade para implementar esse sistema? Olha, eu vejo que a gente retorna a um problema enfrentado pela educação, que a gente chama hoje de básica no Brasil, vivido entre o final do século XIX e o início do século XX, que era o seguinte: como universalizar a educação básica, como dar vaga para todo mundo com a estrutura pequena que tínhamos. Aí a saída que nós encontramos, fazer de cada unidade de ensino 3 escolas. Você oferta uma coisa de manhã, você oferta outro nível à tarde, você oferta outro nível à noite. E isso gerou um problema do qual a educação básica brasileira não conseguiu sair. Por quê? Porque se você oferta de manhã ensina educação infantil, por exemplo, ou as séries iniciais do ensino fundamental, você não pode preparar arquitetura para isso. Porque à tarde essa escola vai receber alunos da etapa final. E muitas vezes da etapa final e do ensino médio. Então tudo isso dificulta muito a vida da escola. Então a ideia hoje de uma escola de tempo integral traz de volta esse desafio. Como fazer isso com a estrutura que já possuímos? E do modo como a possuímos, né? Elas são relativamente limitadas, né? Eu acho muito problemático. Ô, professor Saulo, você disse que fica um pouco inviável, inclusive, as escolas realizarem esse sistema. Então, estávamos aqui conversando no intervalo e eu tenho muita preocupação com isso, por duas coisas. E tentando também ampliar essa discussão para o conjunto de medidas do governo. Veja, no final do ano, eu não lembro, penso que foi no final do ano, o governo implementou uma PEC que foi chamada PEC do fim do mundo, que é a PEC 55, que ela congelará os gastos públicos, gastos primários do Estado por 20 anos. Veja, 20 anos é muito tempo, então são 20 anos sem você poder investir de forma devida na educação. E para você ter educação em tempo integral, veja, você tem que ter uma estrutura na escola. Eu fico pensando nisso, como é que a escola vai ofertar ensino integral se você tem uma estrutura, se você tem sem ter banheiros, sem ter armários, por exemplo, os alunos guardarem, sem ter até espaço para o aluno descansar depois do almoço. Escolas que não vão poder, alunos que não vão poder ir para casa para depois voltar, terão que almoçar na própria escola, então tem que ter toda a Você vai ter que descansar depois do almoço, você vai ter que ter espaços que são caros assim, para se manter com o atual orçamento que a gente destina à educação. Então, só por esse motivo, a educação integral nesses marcos, ela já fica inviabilizada, além dos marcos que o próprio professor Manuel comentou. Além disso, você tem uma outra coisa, que é o que é que a gente vai ofertar nesse tempo integral, já que as escolas elas podem se tornar especialistas em um ou outro itinerário formativo. Então, veja, uma escola que ela oferta o itinerário informativo de ciências naturais e matemática. Será que ela vai cumprir todo o ensino integral simplesmente ofertando, como você comentou, Manuel, agora há pouco, mais do mesmo? Então, como é que esse tempo integral não vai ser preenchido como? Para os alunos ficarem na quadra correndo? Então, não é assim. Então, a gente tem que voltar à discussão e até entender também uma outra coisa que é importante. O que é que a sociedade brasileira quer para formar adequadamente os alunos? Ou ainda uma outra pergunta, que tipo de aluno a gente quer formar? Porque se a gente não faz esse tipo de questão, também fica essa coisa, né? Fica tudo muito vago, tudo muito disperso e nada vai funcionar direito. Uma das propostas, inclusive, é tornar, digamos, o ensino integral, manhã e tarde. Manhã, as disciplinas, agora, através das 5 áreas específicas, e à tarde, a questão do ensino profissionalizante. Mas nem todas as escolas terão a oportunidade de oferecer o ensino profissionalizante que aquele aluno do ensino médio tem interesse pela área. Olha, todos os estudos hoje, tanto os educacionais como aqueles do campo da neurociência, por exemplo, aponta para uma perspectiva da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo numa relação profunda com a dimensão emocional, corpórea do sujeito, né? Elas são divididas por uma questão didática, mas elas são profundamente intrincadas. Então, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com uma frustração diante de uma ideia de que a ciência resolveria todos os problemas do homem.
E aí caímos na real de que é preciso também produzir saber a partir da sensibilidade, portanto, a partir da estética, da arte. Eu penso que uma escola de tempo integral é uma escola que vai aglutinar essas dimensões, que vai pensar o sujeito a partir desse conjunto, né, de possibilidades. E a gente tem se limitado a falar de escola integral na perspectiva da ampliação do tempo. E, portanto, eu acho preocupante. Eu acho que a gente precisa discutir essas outras dimensões. Portanto, eu acho que ampliar o tempo seria uma ampliação do tempo com arte, com muito esporte, né? São dimensões produtoras de saber. Até porque, principalmente no interior do estado, nos municípios, inclusive aqui no município do estado de Sergipe, muitos alunos do ensino médio, né, hoje trabalham para sustentar a família. Como é que fica essa questão? Então, se manhã e tarde eles vão estar na escola, no novo ensino médio, na questão do tempo integral. E aí, como é que fica a questão da ajuda financeira que ele coloca dentro de casa? Claro que se tratando, muitos desses, inclusive, são menores de idade, né? Mas no interior, eles começam a trabalhar muito mais cedo. É algo que a gente também deve rever, né? Mas como é que fica essa situação? Vai deixar de frequentar a escola, então? Isso é preocupante. Veja, aí você pode ter, na verdade, 2 modelos de escola. E isso já existia. Por exemplo, teve um autor, um filósofo inglês do século XVII chamado John Locke. Ele escreveu algumas obras e cada obra ele tinha um modelo de educação diferente. Por exemplo, ele escreveu uma obra chamada Pensamentos acerca da Educação, que era para formar o gentleman, o cavaleiro, o filho da nobreza inglesa, da burguesia inglesa. E uma outra obra que era, na verdade, era um texto que foi intitulado Sobre a Lei Assistencial, que na verdade era um conjunto de conselhos de como você poderia ter uma lei assistencial na Inglaterra. E ali ele defendia um outro modelo de educação completamente diferente, que era para ser empregado para os filhos dos trabalhadores, dos mais pobres, tá certo? Então, veja, esse conjunto de medidas, eles parecem também um pouco atrasados nesse sentido, porque a gente vai ter diversas escolas diferentes que vão comprometer até, inclusive, a entrada na universidade, porque vão ser formações diferentes, vai ter que ter mais ou menos modelos de ingressos diferentes e, ao mesmo tempo, pode levar isso a 2 tipos de escola. Uma escola integral, que a maioria das crianças possam, de fato, passar por todas as fases ali do ensino-aprendizagem, e outros indivíduos que já estão no mercado de trabalho que não vão poder passar por todo esse período, não vão poder passar todo esse período dentro da escola, vão ter outro modelo de educação, vão participar de outro processo educativo. Então, veja, a gente está acabando, ao invés de criar uma unidade educacional para o Brasil, a gente está criando várias. Eu fico me perguntando, como é que ficam, então, os alunos que já passaram pelo ensino médio, mas até hoje concorrem no Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, que não passaram por esse tipo de sistema, que o Enem vai ter que se adaptar, e no momento da inscrição, como é que fica aquele aluno que não passou por toda essa reformulação do ensino médio? Então, aí o sistema vai ter que se adaptar de forma processual às possibilidades, né? Vamos pegar o caso de Sergipe. Sergipe implantou a proposta em algumas unidades esse ano. Portanto, somente daqui a 3 anos nós teremos estudantes aptos com esses novos itinerários para disputar ingresso no ensino superior. Essa é uma questão. Ainda sobre o que você lembrou do estudante que tem que trabalhar, né, por exemplo, isso significa dizer que as políticas educacionais elas devem ser construídas atreladas a outras políticas públicas, né? Políticas, por exemplo, de assistência a essas famílias, né, de condição material mais precária. E uma outra coisa importante é que a gente deve considerar em tese que um estudante tem que concluir o ensino médio aos 16 anos de idade. Portanto, o Estado deve assistir a esse sujeito o direito de não ter que ser inserido, né, com grande carga horária no mundo do trabalho, para evitar, inclusive, um prejuízo. Todos os estudos mostram que uma criança que começa a trabalhar muito cedo, ao contrário do que as pessoas ficam rememorando coisas do passado, ela tende a ficar onde está do ponto de vista material, né? Há uma tendência nesse sentido. Então, é preciso que políticas educacionais estejam casadas com outras políticas. Nós falamos muito aqui das escolas, falamos dos alunos, mas também tem outra questão, os professores. Eles precisam colocar essa realidade na cabeça, serem capacitados para atender ao que diz a reformulação do ensino médio, não é isso? Eu acho uma oportunidade, inclusive. E por que que eu penso que é interessante essa discussão, o que é que ela tem de interessante também, né? É provocar a nós professores, porque, por exemplo, há 20, 30 anos, era progressista discutir a ruptura das fronteiras entre os componentes curriculares, né? As disciplinas. Falava-se muito de interdisciplinaridade, total. Hoje eu vejo muitos colegas preocupados com o seu lugar no mundo do trabalho em razão
da suposta extinção dessas fronteiras, né? Então, não estou dizendo que é muito simples como eu estou colocando. Agora, que é desafiante, nos convoca a pensar, né, convoca os currículos das instituições de ensino superior a serem revistos, no sentido de preparar esse outro sujeito, e a essa formação permanente, continuada, que compete às redes de ensino, né, ofertar, e a nós, sujeitos professores, também do exercício da vida docente, a leitura permanente, o estudo permanente. Professor Saulo Henrique, professor Manuel Prado, infelizmente nosso tempo é muito curto, como a gente já previa no primeiro bloco desse programa, porque a discussão é muito vasta. A gente promete trazer mais uma vez esse assunto para a gente tratar de outras questões que não foram abordadas aqui no dia de hoje. E agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e debater esse tema, tá bom? Muito obrigado.